Olá, tudo bem? Eu me chamo César Valverde e eu sou aluno do Moré André Klenrosa. Moré Klenrosa me prestou um serviço fantástico como meu professor e meu orientador. Ele fez para mim o meu mapa cabalístico, um trabalho que me trouxe revelações profundas de questionamentos que eu sempre fiz para a minha vida, coisas que eu queria saber de cunho espiritual, e o mapa me deu todas as respostas que eu precisava. Se você tem interesse em saber que lugar você ocupa dentro do reino de Deus, se você quer conhecer Deus um pouco melhor e se você quer ter um autoconhecimento do que você representa para Hashem aqui na Terra, por que você veio, por que você está aqui, eu sugiro que você também procure o Moré André Klenrosa e faça o seu mapa cabalístico. Forte abraço. Chegamos aqui ao quarto dia. E disse Deus: haja luzeiros no firmamento do céu para separar dia e noite. Ou seja, eles são sinais para as estações, para dias e anos, que sirvam de luminares no firmamento do céu, para iluminar a terra. E assim foi. E fez Hashem os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite e as estrelas. E Hashem o pôs no firmamento dos céus para iluminar a terra e para governar o dia e a noite, para a separação entre a luz das trevas, e Hashem viu que isso era bom, e foi tarde e manhã do quarto dia. Lembrete, o ser humano, Adão, dentro de você, ainda não nasceu. Este trecho fala apenas de criar o ambiente para o seu nascimento e vida. O que é um ambiente? São forças, as forças do Criador que irão influenciar a pessoa. Elas existem apenas para trazer a pessoa para o objetivo da criação, a unificação do Criador e a felicidade eterna. Então, que forças foram reveladas no dia 4? E disse Deus: haja luzeiros no firmamento do céu para separar o dia e a noite. As luzes são para governar a noite e dia, os estados que a pessoa passa no caminho para o Criador. Aposto que você já sentiu o período de constantes subidas e descidas. Estes são os dias e a noite em questão. Dia se refere a uma subida quando você está cheio de confiança e você está no caminho certo, voando em antecipação das portas para o mundo espiritual, abrindo à sua frente a qualquer segundo. Agora, noite é uma descida, quando nada traz alegria e o mundo espiritual parece inexistente ou inventado. E você se pergunta: por que eu estou perdendo a minha vida nessa busca, nesse absurdo? Essas perguntas são jogadas em você pelo seu ego. O ego encontra momentos de perfeito para atacar, porque ele sabe que se você persistir, invadir a dimensão espiritual, você vai escapar do seu domínio. Naturalmente, o ego não quer isso. Então, essas questões comuns abundam. Para que você trabalha? Você pode, ao menos, vê-lo? Onde está a sua razão? Olha ao seu redor, as pessoas estão levando uma vida pacífica e agradável, enquanto você está lutando em direção a uma meta irrealizável. Preciso dizer mais? Apenas uma coisa para sugerir.
Quando a noite cai, certifique-se que você está cercado por pessoas como você, que buscam caminhos para o mundo espiritual, ou seja, um grupo de cabalistas. Amigos que têm o mesmo objetivo que você, ao suportar o peso do golpe do ego. E você vai perceber que sozinho você é impotente, mas juntos vocês vão resistir. Outro conselho útil é ir dormir. O que significa ir dormir? Isso significa desconectar todas as perguntas impertinentes, bloqueá-las e não olhar para trás. Você dorme durante este período e está escuro lá fora, de qualquer maneira, deitar e dormir para que sua cabeça, pensamentos, cálculos e corpos, desejos, que estão no mesmo nível como um animal. Em essência, não deixe nada entrar. É como se você cancelasse, anular a si mesmo, esperando reunir suas forças. Você não tem pensamentos, não faz nenhuma ação ou movimento, e com razão você sabe que amanhã estará chegando. Manhã significa uma nova ascensão, uma maneira de sair do estado de queda. Você pode perguntar, por que o Criador nos envia essas subidas e quedas? Ele não poderia ter nos presenteado com toda a bondade, como ele planeja fazer, finalmente, de qualquer maneira, renunciando a todo o sofrimento e as dúvidas? Bem, ele nos envia esses estados porque sem eles não haveria nenhum avanço. O progresso só é possível através de uma mudança contínua de estados. Somente pela superação, uma pessoa verdadeira nasce, um verdadeiro homem. Repito, estamos sempre falando sobre o que acontece dentro. E aí temos o homem e a mulher. Também, este terceiro refere-se ao homem interior, do hebraico gever, da palavra itagabrut, que é superar. O que aconteceria se você desse a seu filho tudo o que ele quisesse? Ele não iria se desenvolver, mas iria crescer mimado, caprichoso, egoísta e sem empatia. Você ficaria feliz com uma criança assim? É por isso que é preciso passar por tudo o que é destinado. Cada alma tem um único caminho para o objetivo. Além disso, se o Criador tivesse colocado você em um bom estado de imediato, ele iria esmagá-lo com a sua luz. Você ficaria privado de qualquer liberdade de escolha, tendo se tornado um escravo naquele estado. Quem poderia recusar a felicidade absoluta? Mas o Criador não quer um escravo da luz, ele quer um amigo, um igual, que você pode se tornar apenas se você passar por todos os estados e escolher o Criador por sua própria vontade. Sua tarefa é sentir a alma imortal por trás dos corpos mortais, sobre as quais todas as dúvidas vão desaparecer instantaneamente. Em seguida, você vai ver a bondade que emana do Criador e a sua atitude individual para cada alma. Ele está sempre conosco, precisamos apenas confiar em sua orientação, como uma criança, seguindo o conselho de um pai amoroso. A criança sabe que pode contar com seu pai em todos os sentidos e confiar aos seus cuidados. Há uma razão pela qual se separam o dia e a noite, ou seja, os meus estados estão nos céus, e que sejam luminares na expansão do céu para iluminar a terra. Céus se referem à sua qualidade de ação, a qualidade do Criador, porque os luzeiros no firmamento do céu alumia a terra, ou seja, desejos egoístas. Os desejos egoístas estão sujeitos aos céus, à qualidade altruísta em nós. E Hashem os pôs no firmamento do céu para iluminar a terra e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E Deus viu que isso era bom. Segue-se que apenas os luzeiros do firmamento dos céus afetam as mudanças dos nossos estados, separando-os, e para governar o dia e a noite e para separá-los das trevas. Vamos repetir mais uma vez esse texto do Tanar, que descreve a estrutura do universo em que Adão irá residir. Adão é o seu humano em si. O firmamento, a terra e a luz, e tudo se refere às qualidades altruístas e egoístas em que ele existirá.
o Adão interno. O Criador vai empurrar o homem em direção à realização do mundo espiritual. Para isso, você precisa identificar-se com as suas qualidades interiores, como um humano, ou o Adão em você. Se você conseguir, você vai passar por todos os estados que estão à frente, junto com eles. As noites, os dias, as manhãs e as noites. São estados espirituais destinados a levá-lo ao infinito, para a vida no mundo superior. E sejam eles sinais para a estação e para os dias do ano, sempre falando sobre o tempo. Devemos nos abster de imaginar dias corporais, meses e anos, pois não há tempo no mundo espiritual. Como poderia o tempo possivelmente existir no infinito? Você já está conectado a uma eterna alma imortal. Então não há lugar lá para noções de tempo. De fato, há tempo, mas apenas mudanças de estados no caminho, sempre para cima ao longo da escada espiritual. Dia encarna uma mudança de estado, subida e descida no espaço de um degrau. Manhã, dia e noite, são todos um dia. Antes de passar para o próximo grau, veja, Rodesh, mês, deriva da palavra Hidush, renovação, retorno a um estado anterior e a um nível superior, renovado e mais avançado. Já tendo passado por 30 subidas e descidas, cada vez que você recebe um trabalho adicional com o seu egoísmo, causando-lhe a queda, superando e continuando a subida ao longo da escada espiritual. Shana, ano, deriva da palavra lixote, que é repetir, que é como mover-se ao longo de uma espiral, que retorna ao mesmo estado em um nível superior. De qualquer forma, a subida é constante. Dias, meses e anos estão todos em você. Você vive através dele, corrigindo os mais novos e cada vez mais difíceis desejos egoístas. Alguns exigem um dia para serem corrigidos, outro um mês ou um ano. No entanto, a direção permanece invariavelmente para cima. Então, ao quinto dia, e Deus disse: deixe que as águas se encham de cardumes, de seres vivos e árvores voem acima da terra no firmamento do céu. E Hashem criou os grandes monstros marinhos e toda criatura vivente que se arrasta por meio das quais as águas produziram abundantemente segundo a sua espécie. E todas as aves segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai, e enchei as águas dos mares, e as aves multipliquem-se na terra. E foi tarde e manhã do dia quinto. O livro do Zohar mostra cada dia da criação como construção de corredores dentro do homem, as chamadas câmaras celestiais, em hebraico espaço rei halotes, ocas de desejos. Na medida em que as qualidades egoístas da alma se corrigem, esses espaços ocos preenchem-se gradualmente com a luz superior, isto é, que cada pessoa inconscientemente aspira. O enchimento gradual dos espaços ocos traz toda a alma a um estado de completa correção e perfeição. No capítulo A Linguagem do Ramos, fala sobre o fato de que as forças do Criador são descritas com palavras de nossa linguagem. No livro de Bereshit, por exemplo, eles são chamados de peixes, aves e assim por diante. Deixe-os dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves do ar. Enquanto você lê estas linhas, você deve visualizar claramente todas as ações que você deve realizar para a sua própria correção, ou seja, esses animais e essas forças que são, na verdade, internas. Vejamos a palavra peixe, dag, que deriva da palavra daga, preocupação. Se você vir essa palavra no texto, sabe que não faz alusão a peixes nadando em água. Lembre-se também que a água denota a luz da misericórdia. Mas se preocupar com o que você deve se preocupar, apenas em aproximar-se mais do Criador. Não deve haver nenhuma outra preocupação para você. Esses desejos para entrar no mundo espiritual são precisamente o que Bereshit trata. No entanto, para o momento, devemos ter em mente que todos os desejos estão dentro de nós, na sua forma não corrigida,
eles aparecem como objetos no nosso mundo, mas em sua forma corrigida, as forças do Criador governadas por sua luz. Então, o quinto dia se refere ao desejo a serem corrigidos em primeiro lugar. Isso é porque eles são mais fáceis, isto é, mais fáceis de corrigir. Que as aves voem acima da terra, no firmamento do céu, a ave toca a terra, a sua natureza egoísta, ao invés de crescer dela. Mas também está sujeita à correção, repousando sobre a sua natureza egoísta, que as aves se multipliquem na terra. Este é o seu caminho. Também, caro leitor, para separar dentro de você desejos egoístas, para os quais você pode anexar uma intenção altruísta, assim tentar corrigi-los. Para fazer isso, primeiro tente simplesmente pensar nisso. Pense e leia livros cabalísticos, principalmente os livros de Baal Hassulam, que tomou todas as fontes cabalistas antigas dos tempos de Abraão, Moshe e do Arizal e adaptou para a nossa geração. Mas voltemos ao livro de Bereshit. Aqui vemos que o tempo chegou para corrigir os desejos mais difíceis que pertencem à Terra. Eles são como se gerados por ela, trazidos da Terra. Novas extensões são formadas, ou seja, rei, halote, câmaras, e como esses desejos egoístas mais difíceis são corrigidos, esses espaços vazios se enchem de luz. Em seguida, o sexto dia chega, o sexto dia. E Deus disse que a terra produza seres viventes segundo a sua espécie, gados e répteis e feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. Ele fez assim as feras da terra conforme a sua espécie e o gado conforme a sua espécie, e toda coisa que se arrasta sobre a terra segundo a sua espécie. E Deus viu que era bom. O Criador criou apenas o desejo de desfrutar. No entanto, esse desejo é tão abrangente que nos traz todos para o objetivo final, de imediato. É impossível. Afinal de contas, estamos falando de felicidade infinita, o que é exatamente o objetivo da criação do homem. Então, ao contrário, é feito em fases, porque o desejo de desfrutar dentro de nós se divide em inúmeros desejos menores, corrigindo-nos de cada vez, evoluindo de fácil para difícil. Alcançaremos a felicidade infinita, a plenitude absoluta e eterna, preparado para nós pelo Criador. Para aqueles cujo ponto no coração, a busca pelo prazer espiritual tem despertado. Trabalhar com os desejos tornar-se uma fascinante viagem para dentro do mundo superior. O Bereshit, ou Gênesis, prossegue para descrever como nós superamos a fase da correção dos desejos fáceis. E assim devemos corrigir os difíceis que foram trazidos à Terra. Que a Terra produza seres vivos segundo a sua espécie. Como você já sabe, o ser humano dentro de você está sendo vigorosamente preparado para o nascimento. Neste processo, os desejos mais recentes surgem constantemente para nós, mas por enquanto eles não são utilizados para o seu prazer pessoal. E Deus viu que isso era bom. A palavra bom, que é tov, significa que desejos são verdadeiramente puros. Mas quem pode fazer uso desses desejos? Somente o homem. Então chega a vez em que um ser humano nasce dentro de você. E Hashem disse: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, e tenha domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre o gado, e sobre toda a terra, e todos os répteis que rastejam sobre a terra. Então Hashem criou o homem à sua imagem, a imagem de Hashem criou, homem e mulher o criou. Em outras palavras, dentro de você, um humano nasce para reinar sobre todos os outros desejos, e que domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre o gado e sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. Todos esses desejos, metaforizados aqui por animais, foram criados exclusivamente para os homens.
ou o homem humano dentro de você. A palavra homem aqui é Adão. O Adão dentro de você está destinado a trilhar um caminho difícil antes que ele perceba que reinar sobre eles não significa usá-los para seu benefício, mas somente prejudicar a ele e ao mundo. Muito pelo contrário, esses desejos devem ser utilizados exclusivamente para a alegria dos outros, porque no que diz respeito aos desejos dos outros, todos nós estamos sempre livres, capazes de separar-nos claramente um do outro. Falaremos mais sobre esse assunto mais tarde. Mas, por enquanto, é essencial entender que quando você começa a sentir outras almas ao seu redor, você começa a sentir como Criador em direção a eles. Nisso reside a sua oportunidade de ser livre. Isto é, como Criador, juntos vamos certamente chegar a isso. E você vai entender o que fazer de modo a encantar o doador. Voltemos à situação descrita em Bereshit. Antes do nascimento de um humano dentro de você, você estava preenchido apenas com os desejos inanimados, vegetativos e animados. O que isso quer dizer? Um desejo inanimado é quando você quer apenas uma coisa, está imóvel e não pensa em nada, como uma rocha pelo caminho, totalmente passiva, com um único pensamento: deixe-me em paz. Pense em todas as vezes que você não concordou ou não se encontrou em tal estado. O desejo vegetativo, quando você reage a estímulos externos, mas ainda não são capazes de deslocar de sua casa, como se amarrado ao chão por egoísmo. Você busca o sol como uma flor, ou seja, agora você tem um impulso para se mover, subir e descer, como uma flor que se abre durante o dia e murcha à noite. Você começa a se perguntar coisas como: por que eu sofro? Você aspira a luz desejando ser regado. Você está preocupado apenas com seu próprio crescimento, com o que você consome. Você não é mais uma pedra, isso já é um progresso. Um desejo animado implica movimento e a procura de subsistência. Nessa fase, você pode se conectar com outras pessoas como você, e juntos, em um pacote, porque juntos será mais fácil adquirir alimentos. Você se preocupa em criar e educar sua progênie. Então, de repente, dentro de você, emerge o desejo mais complexo e exaltados, que compreende todos os outros, chamados de um homem dentro de nós. A palavra homem, Adão em hebraico, né? Adão deriva da palavra damê, similar, da mesma forma. Veja, então, damê é similar e da mesma forma semelhante a quem? Ao Criador. Semelhante em que sentido? Semelhante em suas qualidades. As qualidades do Criador são pura doação, absoluto e incondicional amor. Isso é precisamente o que Adão, que percebe o Criador, aspira. Acabará por se tornar, por se tornar. Vamos continuar repetindo isso antes que essas qualidades sejam familiares para nós e depois compreensíveis e finalmente sentidas por completo. Isso é o que se deve se tornar. Então, você vai encontrar-se no paraíso, ou seja, você vai se assemelhar ao paraíso e ao seu mestre. Mas adiante vamos aprofundar esse tema cativante, explorando onde o paraíso existe dentro de você e onde Adão existe dentro deste paraíso. Acontece apenas que aquele que aspira a ser como Criador e nascer espiritualmente pode ser chamado de Adão, homem, semelhante ao Criador. Esta é a pessoa a quem nos referimos ao longo do livro. Somente aqueles que aspiram esse estado irão aprender a ler corretamente. Os outros vão olhar para a narrativa e ver todos os tipos de costumes religiosos e dicas para tornar a vida confortável e bem-sucedida. Adão, ou Adão, é o desejo que surgiu dentro de você. É a razão pela qual você está continuando a ler esse texto. Todos os desejos anteriores já não o satisfazem. Seus dias de sofá acabaram, você não é mais atraído pela riqueza, você não está mais disposto a trabalhar incansavelmente
para adquirir veneração ou fama. O que significa tudo isso? Significa que um certo ponto, chamado Adão, ou ponto no coração, despertou dentro de você. Este é o ponto, este ponto é um com o Criador, que quer ser como Ele, porque Ele é a sua raiz. Este é o significado da frase: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Isso é Bereshit 1:26. No original hebraico está escrito Selem, a palavra para imagem, Selem, imagem do superior. É a parte do Criador, o nível superior, que desce a alma e importa para ele as qualidades do Criador. Em outras palavras, é o aparelho do governo superior, responsável por todas as almas. Seus caminhos e ordem de correção. Este aparelho de gestão está diretamente ligado ao ponto do homem no coração, o Adão em você. Como já foi mencionado, o coração representa todos os nossos desejos egoístas, terrestres, enquanto que o ponto no coração representa os desejos que vivem ou visam alcançar o mundo espiritual. Esse ponto não tem nada a ver com o coração. É dado a nós pelo Criador, está presente em todos nós. Só que este ponto leva tempo para acordar, não é de qualquer maneira. Porque é só um ponto. Porque os desejos espirituais ainda não estão desenvolvidos em você. Eles são como um bebê, dando seus primeiros passos. É por isso que eles são considerados um ponto. O Adão em você, que dá seus primeiros passos, ele está duramente ligado aos pais, o Criador, e não podem sobreviver sem essa conexão. Ele quer crescer para ser como seus pais. Através deste ponto, o Criador se conecta a nós e começa a construir uma imagem em nós, que nos liga ao seu aparato de gestão. Qual é o propósito desse aparelho? Ele irá fornecer-lhe as informações sobre o programa da criação e o caminho que você deve percorrer. Sem perceber os mundos espirituais, você não sabe o que fazer. Qual é o próximo passo a ser dado? O que é exigido de você? É por isso que você continua a cometer erros e a sofrer por isso. Você é como um gatinho cego em um mundo vasto. Para que você adquira as qualidades necessárias para avançar. O grau superior deve ensinar-lhe exatamente o que você precisa fazer e como fazê-lo. Por essa razão, este emite um dispositivo auxiliar chamado Tselem. Esse dispositivo é implantado na alma, onde ele ativa todas as correções necessárias. É por isso que está escrito que o homem, Adão, é feito à imagem do Criador, ou seja, Tselem. O homem se torna criatura predominante, a joia da coroa da criação. Ou responsabilidades pelo mundo. E dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Ao corrigir os seus desejos egoístas, o inanimado, o vegetal e o animal, você também corrige todo o universo. Lembre-se dessa declaração por enquanto. Em breve vamos esclarecer isso. E você vai ver que o seu trabalho determina tudo o que acontece ao seu redor. O homem carrega uma enorme responsabilidade sobre o que acontece no mundo, porque aí ele ainda não a entende. Vive uma vida conduzida por bestiais desejos, ele dificilmente se culpa quando essa percepção vem. No entanto, o verdadeiro trabalho para o qual ele foi criado começará. Então, qual é o problema? Se você pode perguntar, se eu começar o caminho da correção, em primeiro lugar, não há. Se todo mundo, né, vai ter que começar por este caminho, mais cedo ou mais tarde, né? Se eu automaticamente irei corrigir tudo no meu ambiente, isso é verdade, todos os problemas que vemos na natureza simplesmente refletem o que está acontecendo dentro de nós. A iminente catástrofe ecológica, a contaminação dos rios e mares, a extinção de espécies e eventos climáticos externos são nossos reflexos, a essência egoísta que nos escravizou. O mundo inteiro está dentro de nós, esperando nós percebermos que somos responsáveis
por tudo o que acontece nele e completar a nossa correção. Por exemplo, vamos supor que há uma rocha e vamos chamá-la de o Criador. Esta rocha compreende uma determinada porcentagem de ardósia, certa porcentagem de cal, certa porcentagem de ouro e alguns outros minerais. Se a rocha for destruída, qual seria a porcentagem dos elementos que compõem cada peça, cada pedaço dela? Seria a mesma porcentagem exata como na rocha completa, uma vez que cada peça é parte de um todo, e a sua composição é idêntica à peça inteira. É por isso que os geólogos só precisam quebrar um pedaço de uma rocha para saber todo o seu conteúdo. Cada um de nós é um fragmento dessa pedra, ou seja, o Criador. Estamos todos compostos pelas mesmas qualidades de amor e doação que existem nele, a não ser que nos desprendamos dele. Qual foi a causa dessa ruptura? Egoísmo, uma qualidade que é completamente oposta ao Criador. Como é que vamos voltar a ele? No momento em que entendermos que estamos de frente a ele, e gostaríamos de voltar ao Criador. Vamos embarcar imediatamente no caminho de volta para ele. O principal objetivo no caminho espiritual é construir o desejo por ele. No entanto, devemos ter esse desejo completamente, até o fim, até doer, até gritar com a dor. O desejo é a base para todas as coisas do mundo e determinam o absolutamente tudo. Seu objetivo é aderir ao Criador, e se você tem o desejo de fazer isso, você vai começar a escapar da escravidão do amor próprio, e você vai sentir imediatamente mudanças em seu ambiente. Não existe a necessidade de realizar conferências sobre ecologia ou ações do Greenpeace, ou de se preocupar com as espécies ameaçadas de extinção, e assim por diante. A humanidade vai entender que a responsabilidade é nossa. Devemos superar o ego e começar a viagem somente ao Criador. Esta é a mensagem de todos os livros escritos pelos cabalistas. O momento em que subimos acima de nossos egos, tudo vai mudar. Vamos finalmente entender outra verdade universal, o Criador. Nos criou a sua imagem e semelhança e nunca deixamos esse estado. O que significa a sua imagem e semelhança? Significa que o Criador, a qualidade de doação, ele criou um mundo que opera sobre as leis da doação. Tendo sido feito a imagem e semelhança do Criador, nós vivemos nesse mundo e o mundo existe em nós. Mas ele só existe em nós na medida em que observamos a lei desse mundo, ou seja, a lei da doação. Nós existimos e continuamos a existir no Jardim do Éden. Nós não vemos ou sentimos nada disso porque os nossos egos ficaram no meio do caminho, tirando de nós a verdadeira imagem do quadro, enquanto pintávamos um quadro falso, ou seja, um quadro egoísta. O homem vê o mundo através de duas qualidades interiores. Se somos corruptos, o mundo nos parece como tal. Se somos puros, assim parecerá o mundo. Estamos vivendo uma mentira, mas agora queremos compreender a verdade. Se esse pensamento está vivo e chutando dentro de nós, então vamos lá, vamos escapar da prisão dos nossos egos. 7º dia. E o céu e a terra foram terminados, e todos os exércitos dele. E no 7º dia, Deus terminou a sua obra que ele tinha feito, e descansou no 7º dia de toda a obra que tinha feito, e abençoou a Shem o 7º dia, e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que Deus criara e fizera. Todo o trabalho do homem, a razão da sua existência, equivale a adquirir qualidades do Criador, que são qualidades de doação. O homem se corrige através dessas qualidades, no processo de correção, ele ascende ao longo da escada espiritual em direção ao infinito e perfeição, crescendo cada vez mais perto do Criador. O que estávamos fazendo ao longo dos últimos 6 dias? Os seus graus de correções.
Nós estávamos olhando para o nosso desejo egoísta, sob o prisma da qualidade de doação. Em cada grau, comparamos-nos ao Criador e vimos que ainda faltava muito trabalho a fazer. Ao fazê-lo, nós aparentemente mergulhamos em nosso eu. E durante os 6 dias, progredimos dos desejos fáceis, do ponto de vista da correção, para os outros mais difíceis. Na linguagem da Cabala, esses 6 graus de avanço são chamados de sefirotes, da palavra sapi, ou safira, que significa iluminação. Os nomes das sefirotes são os seguintes: Hesed, Gevorah, Tiferet, Netzahod e Yesod, que são 6. Ou seja, não são 6 dias literais, nem anos, nem nada disso. São 6 sefirotes emocionais dentro de você. Cada grau tem a sua própria iluminação. Um cabalista é alguém que está conectado com o mundo espiritual, que sente esta conexão muito clara. Ao trabalhar com esses desejos egoístas mais fáceis, ele coloca-se sobre o grau de Hesed, que é amor. Seu objetivo é construir-se semelhante ao Criador. Ele pensa em uma coisa: o que posso fazer para me tornar a nossa comunicação prazerosa para Hashem? Como faço para mudar o meu desejo egoísta em um desejo de doar? Neste grau, ele é tão puro e doador, né? Eu quero ser como Hashem. E eu sei que Hashem quer isso também. Eu não posso conseguir isso diretamente, porque a sua luz, né? A sua luz, eu estou exposto como um verdadeiro egoísta. Eu entendo que a minha natureza, de modo que posso contornar isso, seguindo esse pensamento, uma pessoa aparentemente diz ao Criador: você foi quem me criou assim, para receber prazer. Então, o que posso fazer para receber e doar ao mesmo tempo? Aqui reside a verdade, o prazer eterno para o qual você me criou, e não para o prazer egoísta e fugaz. O que posso fazer para satisfazê-lo? Como um filho que deseja que seu pai seja feliz. A resposta está na própria pergunta: receber para doar. A alegria, como? Ao alterar a intenção. Em vez da típica intenção de benefício próprio, eu preciso formar uma intenção pela qual minhas ações encantem ao Criador. Isso só é possível se, em seu determinado grau, Hesed, por exemplo, quando você vê o Criador, ou seja, você sente claramente a magnificência da qualidade da doação e a baixeza total e a esterilidade do ego. Se o Criador atende às suas súplicas e concede-lhe a revelação, você será capaz de mudar a sua intenção. Você deseja estar na doação ao perceber que não há alegria maior para o Criador do que isso. Se isso acontecer, significa que você construiu uma tela. A tela. A tela é a força de resistência contra os desejos egoístas. Se você adquirir essa força, está em perfeita forma em direção ao Criador. Aqui eu devo acrescentar que não se pode construir a tela por si mesmo. Em vez disso, deve ser obtida pela persistência, exigindo do Criador, que é o nível superior. O nível superior do mundo espiritual é o grau diretamente acima do seu nível atual. Este é o Criador para você. E assim que você atinge um dos nomes do Criador, não é? Em cada grau subsequente, você vai conhecer o Criador melhor, ou seja, você estará revelando mais e mais de seus nomes, até chegar à completa revelação do Criador. Então, quando você adquire uma tela, quando o nível superior sente que você está preparado para fazer qualquer coisa para obtê-la, o pedido deve vir do fundo do coração. Dá-me força para adorar como você. Ajuda-me a corrigir a mim mesmo, eu lhe imploro. Se o seu fundamento é sincero, você vai receber a tela. Ou seja, você deve corrigir o desejo egoísta com a intenção de doar todos os dias. É como se você colocasse o seu eu na clínica do Criador e pedisse a cura. A tela lhe permitirá que abra os seus olhos e veja a verdadeira imagem da realidade. Nessa clínica, você tem um desejo egoístas adicionais com quais você deve começar a trabalhar e sentir, para verificar a sua atitude
para com ele e perceber como são poderosos. Então, pedir a tela a força que pode protegê-lo de cair e a partir desse grau. O objetivo é claro, de corrigir o seu ego, que é fornecido para você em porções na medida em que você ascende e amadurece. Assim, você se move gradualmente de grau em grau. Uma vez que você lidou com uma porção de egoísmo, lhe é dada a oportunidade de ascender para aproximar do próximo lote de desejos egoístas. Então, você começa a trabalhar com eles, corrigindo a sua intenção de egoísta para altruísta, para que possa dizer: eu recebo, ao fazê-lo, estou lhe dando prazer. Cada grau contém o seu próprio trabalho, a sua própria tela e um novo nome do Criador. Os 6 dias da criação correspondem às Sefirot da seguinte maneira: Hesed é o primeiro dia, Gevurah é o segundo, o terceiro é Tiferet, Netzah é o quarto, Od é o quinto e o 6º dia é Yesod. Estas 6 correções Estas 6 correções sucessivas, chamadas de os 6 dias da criação, são também os 6 milênios da criação, ou 6 graus de aprofundamento em si mesmo. Ao longo desse período, a humanidade trabalha arduamente para corrigir o seu egoísmo. Aliás, estamos vivendo no ano de 5.785, o fim da cauda do 6º milênio. Agora, você pode perguntar, e sobre o 7º grau, o final? Né? Essa aula a gente já fez ontem, o 7º grau.